Fala turma! Novo vídeo com questões sobre o Estatuto da Universidade Estadual Paulista. Questão em tela. O Estatuto Social da Unesp determina que estabelecer normas para a revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior é competência. E aqui estão as alternativas: A, B, C, D e E. Quem acompanha os vídeos aqui do canal OR Concurso, resolvendo questões sobre o Regimento Geral da Unesp, sabe que eu falo que esse tipo de questão, eu apelidei, é a questão cara crachá. O que compete a quem compete o quê? No caso aqui, estabelecer normas para revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior é competência de quem? Do Conselho Universitário CO, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, da Câmara Central de Graduação, CCG, da Câmara Central de Pesquisa, da Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura. O vídeo é bem legal, fique por aí, porque houve a atualização no Estatuto da Unesp. E também aproveitando para dizer que existem bancas que vão chamar o Estatuto da Unesp de Estatuto Social da Unesp. Isso não muda nada. Fique tranquila, fique tranquilo, esqueça isso. É o Estatuto da Unesp, tá bom? O que você não pode é confundir com o Estatuto dos Servidores Públicos da Unesp, que tem a sigla ESUNESP. É outra coisa, outra legislação. Aqui sim, questão sobre o Estatuto da Unesp, que você estuda para o seu concurso, porque está no conteúdo programático. Se não estiver, não há por que estudar. Então você viu, é a questão cara crachá direta. Quem é que estabelece normas para a revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior? A, B, C, D ou E. Também, pessoal acostumado a assistir aos vídeos do canal sobre o Regimento Geral da Unesp, fala assim: Fábio, eu nunca ouvi falar de Câmara Central de Graduação, Câmara Central de Pesquisa, Câmara Central de Extensão Universitária. Realmente, porque lá no Regimento Geral da Unesp, estas câmaras não são citadas, salvo engano, com exceção da Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG, não é verdade? Escreva nos comentários onde você vê lá CCPG no Regimento Geral da Unesp. Mas aqui estamos estudando o Estatuto da Unesp, que a banca chamou de Estatuto Social. Não há nenhum problema. Você sabe responder? Garantiria o ponto lá na prova? Tem que se imaginar no momento da prova. Nervosismo, ansiedade, concorrência à frente, aos lados, né? Mas você ali focado em busca do objetivo. Vamos à fundamentação? No Estatuto da Unesp, lá no artigo 24, fala no caput, na cabeça do artigo, que ao CEP compete, ou seja, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, compete o quê? 1. Manifestar-se sobre, e ali existem alíneas A, B, C. 2. Deliberar sobre, também há alíneas A, B, C, D, E. 3. Fixar anualmente o calendário das atividades globais da Unesp. 4. Estabelecer normas para, e aqui você vê a fundamentação. Quem é que vai estabelecer normas para a revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior? É o CEP. Vamos aqui destacá-lo na cor verde. Tá aí, resposta para a questão. Gostou? Foi fácil? Foi difícil? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP. Turma, galera, precisa saber as siglas. Eu não preciso nem falar. E aproveitando aqui, quando você estuda o Estatuto da Unesp, haverá um órgão, aí o artigo diz, esse órgão tem a competência de. E aí existem incisos. Por exemplo, o terceiro aqui diz que compete ao CEP fixar anualmente o calendário de atividades globais da Universidade Estadual Paulista. Então você já sabe, não é uma competência do Conselho Universitário, mas do CEP. Porém, existem outros incisos, como é o caso do primeiro, do segundo e do quarto,
que ele simplesmente fala manifestar-se sobre, e aí tem a linha A, manifestar-se sobre isso. B, manifestar-se sobre outra coisa. Mesma coisa, inciso segundo, deliberar sobre aquilo. Deliberar sobre aquilo outro. Você entende? Precisa ter cuidado, porque a banca cobrou isso. O Estatuto da Unesp determina que estabelecer normas para a revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior é competência do CEP. Se você não estuda direitinho o Estatuto, você se perde, porque realmente está lá na linha H do inciso 4º do artigo 24, falando que ao CEP compete estabelecer normas para, e aí, entre outras coisas, para revalidação de diplomas e títulos acadêmicos obtidos no exterior. Fábio, e aquele monte de câmara que está ali na alternativa? Ou que está ali na questão? É câmara disso, câmara daquilo? Não à toa, galera, porque no Estatuto existem os órgãos, é o caso do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, mas também existem as câmaras. Inclusive, com recente atualização, e porque existe nova pró-reitoria na Unesp, a PROAD, você vê que houve acréscimo de uma câmara. Mas vamos lá, não é o intuito do vídeo aqui. Falávamos sobre competências do CEP. Manifestar-se sobre assuntos. Deliberar sobre outros assuntos. Fixar, etc. e tal. Estabelecer normas para alguns assuntos, entre os quais o que fundamentou a resposta da questão. Também competência do CEP, fixar o número de vagas dos programas de residência. Além disso, apreciar os relatórios de avaliação encaminhados pelas congregações e pelos conselhos das unidades complementares e elaborar relatório geral da universidade em matéria de sua competência. E mais, o inciso 8º, exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, deste Estatuto da Unesp e do Regimento Geral da Unesp, em matéria de sua competência. Então, lá no Estatuto da Unesp, no artigo 24, em incisos, você vê as competências do CEP. Depois, tem o artigo 24A, que fala sobre a Câmara Central de Graduação. Então, você vê, essa Câmara Central de Graduação possui competências, sim, mas as competências dela são diferentes das competências do CEP, por isso estão em artigos diferentes. No caso do CEP, artigo 24, e no caso da Câmara Central de Graduação, 24A. Mas por que o A, Fábio? Você vê no artigo 22 que ao CEP vão se vincular as seguintes câmaras. Como eu disse para você, recentemente tem essa Câmara nova aqui, ó, Câmara Central de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, CECAD. Já havia Câmara Central de Pesquisa, Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura, Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG. Lembram-se que falei para vocês que parece que ela é citada lá no Regimento Geral da Unesp, apenas a sigla CCPG? Câmara Central de Graduação. Então você sabe que essas câmaras, inclusive a Câmara Central de Graduação, CCG, é vinculada, ou elas todas são vinculadas ao CEP. Porém, cada uma delas possui as suas competências. O artigo 24A fala das competências da Câmara Central de Graduação. Olha que legal aqui a questão 2. Esta eu achei de lascar. Realmente. A respeito da Câmara Central de Graduação, CCG, assinale a alternativa que está de acordo com o Estatuto da Unesp. Tá vendo? Nesta questão aqui, a banca não falou Estatuto Social da Unesp. Não se perca em detalhes que não importam. Vamos lá? Então, qual seria a composição da Câmara Central de Graduação de acordo com o estabelecido ali no Estatuto da Unesp? Ela é composta por 10 professores, um de cada sub-área do conhecimento, eleitos por seus pares. Você, olhando a alternativa A, e porque estuda o Estatuto da Unesp, o que você precisaria procurar de erro eventual na alternativa A? Primeiro, são 10 docentes ou não? Um em cada área ou sub-área de conhecimento? E eleitos pelos pares? Não seria eleito por outra figura? Ou por um outro órgão? É uma pergunta apenas. B, é composta por 2 representantes do corpo técnico e administrativo.
ligados à área acadêmica, indicados pelo reitor. Opa! Epa! Alternativa A, eleitos por seus pares. Na B, diz que os representantes lá do corpo técnico-administrativos, né, indicados pelo reitor, eles não seriam eleitos também por seus pares? É só uma pergunta. C, os membros da CCG terão mandatos coincidentes com o exercício das respectivas funções, no caso dos pró-reitores. 1 ano para a representação discente e 2 anos para os demais representantes. Sei que a redação da alternativa C está um pouco truncada, não está legal. Eu poria um ponto e vírgula aqui, porque diz assim, ó, os membros da Câmara Central de Graduação terão mandatos coincidentes com o exercício das respectivas funções, mas no caso dos professores. Além disso, 1 ano de mandato para a representação discente. E, além disso, 2 anos de mandato para os demais representantes. É isso que você precisa interpretar da inteligência daquilo que está disposto lá no Estatuto da Unesp. D. O reitor deve indicar o vice-presidente da Câmara Central de Graduação. É isso que está escrito no Estatuto? Se for isso, é a resposta da questão. E. É composta por 5 representantes discentes, indicados na forma da legislação em vigor. Essa expressão aqui, ó, legislação em vigor, você vê ali recorrentemente no Estatuto, no regimento. Mas e aí? Muito blá blá blá? Você sabe responder esta questão? A primeira, eu preciso dizer, fácil. Você estuda o Estatuto da Unesp, precisa considerar esta questão fácil. Agora, a segunda, tudo bem, eu acho difícil. Vamos direto à fundamentação? Vamos lá, para a gente não se confundir. Lá no Estatuto, tem um parágrafo primeiro que diz que a Câmara Central de Graduação tem a seguinte composição. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo em tela. Qual é a composição? Existe o pró-reitor de graduação, que é o presidente nato. Isso nem estava ali entre as alternativas. Ok? 2. 8 professores. 8. Só isso, sabendo de 8 professores lá na Câmara Central de Graduação, aqui você, na prova, você risca. Não pode ser a alternativa A. Mas, além disso, 8 professores, um de cada sub-área de conhecimento, eleitos por seus pares. Opa! Eleitos por seus pares. Legal. Tá aqui, ó, certinho. Mas, falou 10, errou. São 8. B. Vamos ver lá. 3 representantes de coordenadores de curso de graduação, um de cada grande área do conhecimento, eleitos por seus pares. Guarde assim, galera, você está estudando lá o Estatuto, você viu que os professores são eleitos por seus pares, você vê que os representantes de coordenadores de curso de graduação, eleitos por seus pares, você vê que os representantes do corpo técnico e administrativo, eleitos por seus pares. Falou que o reitor indica alguém? Que o reitor vai designar alguém? Hã? Olha só a interjeição de espanto e até de dúvida. Olha aqui. Legislação em vigor. Lembram-se que falei para você da expressão muito comum nas legislações Unesp? Mas, além disso, o que você identifica? Indicados pelo reitor? Não. Aqui você já vai riscar. É composta por 2 representantes do corpo técnico e administrativo? Ok, 2. Está aqui no inciso 5º do parágrafo 1º. Provavelmente lá do artigo 22. É isso? Não sei, galera. Eu não trouxe direitinho qual é o artigo. Isso não importa. Você não tem que saber o parágrafo, a linha, o parágrafo único, o parágrafo 1º, qual que é a diferença. Não é isso que é cobrado no concurso público da Unesp. Voltando aqui ao nosso raciocínio, não são indicados pelo reitor, não. São eleitos por seus pares. Tá tudo aqui, ó. No 2, eleitos por seus pares. No 3, eleitos por seus pares. No 5, eleitos por seus pares. Tá bom? E os representantes discentes são eleitos por seus pares? Não está escrito isso. Diz que são indicados na forma da legislação em vigor. Como é que estava ali na alternativa falando dos alunos? Vamos ver? É composta por 5 representantes discentes, indicados na forma da legislação em vigor. O finalzinho, beleza, mas são 5 representantes. São 3 representantes. E mais ainda, eu preciso chamar a atenção para detalhes, sim. Além de serem 3 representantes discentes, são alunos da graduação.
Não está escrito no Estatuto da Unesp sobre a composição da Câmara Central de Graduação CCG simplesmente representantes discentes. Não, está escrito discentes da graduação. Cadê? Fábio, mas isso é exagero. Não é. É a Câmara Central da Graduação, não é a Câmara Central da Pós-Graduação. Porque se você fala discentes, representantes discentes, podem ser discentes da graduação, mas também da pós-graduação. E precisa ficar claro, é a Câmara Central de Graduação. Somente com isso você já identificaria a alternativa E errada. Opa, não falou discentes de graduação, mas também errou porque não são 5, galera. Guardou? O Fábio falou. Será que você assimilou? Olha aqui. 3 representantes discentes da graduação. Não pode ser a alternativa E. D de dado, o reitor deve indicar o vice-presidente da CCG. Fábio, não está aqui na tela que você nos apresentava. Isso mesmo. Por quê? Lá no artigo 22, e aí no parágrafo 6º, diz que os membros da Câmara Central de Graduação, da Câmara de Pós, da Câmara de Pesquisa, da Câmara de Extensão Universitária e Cultura, da Câmara do CAD, nova Câmara, né? Deverão escolher seus vices. Então, os próprios membros da Câmara escolhem o vice-presidente da Câmara Central de Graduação. O reitor não vai indicar, não. Ficou claro? O reitor deve indicar o vice-presidente da Câmara Central de Graduação? Não, olha aqui o artigo, ou parágrafo 6º do artigo 22. Os membros da Câmara Central de Graduação deverão escolher os seus vice-presidentes. Beleza? O parágrafo 7º diz que os membros da Câmara Central de Graduação e das demais câmaras terão os seguintes mandatos. Agora você vai ver a fundamentação do porquê de a alternativa C ser a resposta da questão. Leia o que está na alternativa C. Os membros da Câmara Central de Graduação terão mandatos coincidentes com o exercício das respectivas funções no caso dos pró-reitores. 1 ano para a representação discente e 2 anos para os demais representantes. Olha lá. O que está escrito aqui? Inciso 1º, 2º e 3º do parágrafo 7º, lá do artigo 22. Tudo que você vê em tela aqui, ó, coincidente com o exercício das respectivas funções, no caso dos pró-reitores. Legal. 1 ano para a representação discente. Bom. 2 anos para os demais representantes. Opa, legal. Coincidente? Pró-reitor. 1 ano, discente. 2 anos, outros representantes. Não é o que está na alternativa C, galera? Leia. Leia. 2 anos, outros representantes. 1 ano, representação discente. E coincidente com o exercício das funções, nos casos, né, dos pró-reitores. Por isso é a resposta para a segunda questão. Aí alguém vai dizer assim, Fábio, mas ali, no inciso 2º do parágrafo 7º do artigo 22, falou 1 ano para a representação discente. Cadê? De graduação. Galera, o inciso 2º é do parágrafo 7º, que citou a Câmara Central de Graduação, mas também citou Câmara Central de Pós-Graduação, Câmara Central de Pesquisa, a outra Câmara, a outra mais recente Câmara. Entendeu? Por isso que aqui não poderia estar escrito 1 ano para a representação discente de graduação. Não. Este inciso 2º fala ali, explica o parágrafo 7º, que citou membros de todas as câmaras, da graduação, mas das outras, inclusive da pós-graduação. Senão, teria que estar escrito 1 ano para a representação discente, seja da graduação, seja da pós-graduação, da pesquisa, da extensão e de tudo ou mais. Não faria sentido. Isso não seria inteligente na redação desta legislação. Gostou do vídeo? Foi um pouco extenso, mas porque a segunda questão realmente de nível de dificuldade máxima. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos. Até a aprovação. Se gostou, deixa um like, um joinha, ajuda bastante aqui o meu canal. E já se inscreva para não perder nenhum vídeo. E se quer mais questões sobre o Estatuto, galera, turma, existem muitas questões de provas anteriores. Posso trazer aqui para vocês e vamos juntos até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!